Bom dia a todos. É sempre uma grande alegria quando a gente pode se encontrar em nome da nossa casa amada Rita de Cássia, que nos reúne onde quer que a gente esteja, porque na verdade está dentro de nós. E é muito bom a gente poder se lembrar disso nesses tempos em que ainda tem muita gente que não pode aglomerar. Então, a gente vai seguindo com esses encontros virtuais e que tem a vantagem também de poderem ser assistidos por muitas pessoas que, num dado momento, não podem, mas em outro podem. E assim a gente vai se encontrando no tempo e no espaço para criar a nossa casa mental, aonde a gente quer viver através da nossa reforma íntima, que só nos leva dia após dia a poder dar um pouquinho mais, receber um pouquinho mais e assim seguir nesse caminho que nos une e que um dia nos unirá a todos. Então vamos começar com a nossa oração. Senhor, Deus nosso Pai, Mestre Jesus, grande amigo, irmão maior, equipe espiritual do Rita de Cássia, que está sempre conosco em todas as horas que mais precisamos. Que essa possa ser uma hora em que nós cresçamos juntos, através do tempo e do espaço, passando entre nós aquilo que mais precisamos, a força da qual mais necessitamos a cada momento, e recebendo o conhecimento que seja mais útil a cada um, na hora em que vem buscar nessa fonte da qual nós somos só uma gotinha, mas que todos juntos podemos fazer um oceano que alimenta a vida. E assim seguimos com o nosso tema de hoje, que é muito interessante, porque ele perpassa quase tudo que nós aprendemos na doutrina espírita. Nós vamos falar hoje do capítulo do Livro dos Espíritos, que trata da intervenção dos espíritos no mundo corporal. Logo no início dele, falando mais especificamente de como os espíritos podem penetrar nos nossos pensamentos. Eu queria começar, antes de entrar no nosso assunto específico, eu queria trazer aqui primeiro um agradecimento a duas palestrantes que me inspiraram muito para preparar essa nossa palestra de hoje, que são Maristela Santos. Eu ouvi muitas palestras dela falando sobre esse assunto, nota-se que é uma grande expert, e Sueli Caldas Schubert. A Sueli, inclusive, teve um livro publicado sobre um assunto que vem direto aqui ao nosso tópico. Com esses agradecimentos, eu vou começar inspirada na Maristela, que fez uma palestra que também começou assim. Obviamente, eu não quero me comparar a ela, mas me inspirar. Então, ela começou uma palestra sobre esse mesmo assunto, lembrando dos 4 pilares da doutrina espírita. Desses, na realidade, 5 pilares. Desses 5 pilares, todos os demais vêm por acessão. Então, o primeiro deles é a crença em Deus acima de tudo. O segundo é a imortalidade do espírito. A pluralidade das vidas sucessivas, né? A reencarnação é o terceiro. O quarto é a pluralidade dos mundos habitados, né? A casa do meu pai tem muitas moradas. E o quinto, finalmente, né, chegando aqui no nosso ponto, é a comunicabilidade dos espíritos. Esse tópico da comunicabilidade dos espíritos é a base do espiritismo. Graças a essa comunicabilidade que perpassa, né, o mundo dos encarnados, da matéria, e o mundo sutil dos desencarnados, sendo esses todos espíritos imortais, né, esse intercâmbio entre quem está na matéria, nas limitações da matéria, e quem está na erraticidade, né, com muito menos barreiras à comunicação, é exatamente a fonte
de toda a doutrina espírita. Graças ao fenômeno da mediunidade, Allan Kardec pôde entrar em contato com os espíritos que, à época, pediam para se manifestar e, para isso, faziam acontecer fenômenos de mediunidade mega ostensiva, de mesas girantes, de materializações, porque precisavam chamar a atenção, e foram chamar a atenção exatamente de um cientista, né, que era o Hippolyte, que estudava eletricidade e magnetismo, e por isso, cético que era, foi chamado a estudar esses fenômenos porque era um cientista. E com isso, ele deu passagem, né? Não ele, porque ele propriamente não era um médium ostensivo, mas através da aplicação do método científico, entrevistando os espíritos através de médiums ostensivos, ele pôde trazer a fé raciocinada para a humanidade. O contato com esses princípios que nós pudemos ter acesso mais didático graças ao trabalho de Allan Kardec, Hippolyte, que adotou esse nome para esses livros publicados, porque para livros científicos ele usava o nome de batismo dele, ele nos trouxe uma maneira, um caminho abreviado, um caminho mais direto a um conhecimento que já vinha se formando através da humanidade, desde Platão. A gente foi o primeiro a falar de alma, e muitos outros pensadores, muitos outros até cientistas, alquimistas, que vieram trazendo esse conhecimento de uma forma gradual, obviamente, para que a humanidade pudesse, na sua capacidade de então, ir se apossando desses conhecimentos, até que, com a doutrina espírita, nós tivemos um grande salto esse tão grande que a ciência materialista, a ciência que precisa de comprovações tangíveis, até hoje, muitas vezes ainda faz descobertas que já estavam ditas no Pentateuco, nos 5 livros que Allan Kardec coordenou, e que hoje, né, muitas vezes são apresentadas como grandes novidades. Enfim, né, a humanidade caminha passito a passito, né? Não dá para dar grandes saltos, porque nós estamos aprendendo de uma forma que é sempre intelectual e também moral. No intelectual, a gente até pode, muitas vezes, dar saltos, assim, né, passos um pouco maiores. Mas no moral, é devagar. E não adianta a gente ter só o conhecimento intelectual sem que ele venha acompanhado do moral, porque senão é um grande poder na mão de crianças espirituais que somos, né? Então, a gente ainda está lá, digamos assim, no final do ensino fundamental, início do ensino médio, e precisamos dessas caminhadas aos poucos. E como é que a gente vai recebendo esse alimento se nós ainda somos espíritos iniciantes dessa caminhada, né? Quando a gente pensa não apenas na infinita grandeza que nós um dia teremos, né, para chegar perfectíveis que somos, né, perto do Pai. Mas se a gente pensa só, né, tangivelmente, no que é a Terra comparada ao Sol, comparada a outros sóis, comparado a outras galáxias infinitamente maiores do que essa que nós habitamos, a gente já pode começar a ter uma dimensão do quanto tem espíritos por aí, nas outras moradas da casa do Pai, que tem muito a nos agregar, né? Que tem muito a nos acelerar o processo na medida da nossa prontidão.
mas que se a gente for reinventar a roda, que eles já inventaram há muito tempo, sozinhos, talvez demore ainda mais, né? Então, isso tudo é para falar do quanto é importante esse intercâmbio entre encarnados e desencarnados. E como é que ele acontece? Basicamente de duas maneiras, assim, didaticamente falando, né, de duas maneiras principais, né? De uma forma ostensiva, que requer um médium ostensivo. Então, o médium ostensivo tem muitas formas de mediunidade também, mas falando aqui só para fins de comunicabilidade, né, de informação que chega, o médium ostensivo ele tem dentro, né, de uma glândula do cérebro, uma glândula pineal, uma formação de cristais que permite que ele tenha, vamos comparar aqui, antena AM/FM, né? Ou seja, que ele, além de captar a conexão, as informações que são passadas por outros encarnados, ele também possa captar as informações, as comunicações passadas pelos desencarnados. Esses médiuns, hoje, têm consciência da sua mediunidade e eles não precisam mais, há muito tempo que isso já vem rareando, até que hoje em dia é realmente um fato raro, quando um médium, para receber uma informação de desencarnado, precisa estar inconsciente, né? Isso, na época de Kardec, era necessário, era mais comum, porque, como ainda era algo muito fora da caixinha para o pessoal daquela época, era necessário que o médium tivesse num estado de não consciência para que aquilo que ele recebia, então, dos espíritos desencarnados fosse mais crível para os outros encarnados, né? A realidade de vida inteligente fora da matéria fosse mais plausível, né? Então, para que isso se tornasse mais legítimo, muitas das comunicações eram recebidas por pessoas muito jovens que jamais poderiam ter aquele nível de informação e que muitas vezes psicografavam com as duas mãos ao mesmo tempo, escrevendo coisas distintas, né? E isso, o nosso cérebro, pelo menos da maneira como nós sabemos utilizar ele até hoje, não dá conta, né? Então ficava mais óbvio que realmente aquela informação estava vindo de fora para dentro e não de dentro para fora. Então, esse é o primeira modalidade de transição de informações dos desencarnados para os encarnados. E aí, o nosso assunto de hoje é exatamente sobre a outra forma, que é a forma oculta. Ou seja, nós somos sugestionados por desencarnados e não sabemos, muitas vezes, que estamos sendo sugestionados. A gente simplesmente tem um insight, cai a ficha e, de repente, brota uma ideia que até então não nos habitava, ou pelo menos a gente não se dava conta. Ou a gente tem por instinto, entre aspas, né, uma vontade, um olhar, a nossa atenção é captada para alguma coisa que não estava no nosso caminho pretendido, né? Eu estava indo para casa, de repente lembrei de uma pessoa querida, dei meia volta e fui lá encontrar com ela quando acontece alguma coisa extraordinária, seja porque ela estava precisando de mim, seja porque isso me protegeu de algo que talvez fosse cedo demais para eu desencarnar, e então, ao fazer essa meia volta, eu fui poupada de alguma coisa, ou, ao contrário também, dependendo daquele espírito que me influencia, eu posso ter sido levada a algo que não era tão desejável para mim, né? E então essa parte do Livro dos Espíritos, nós vamos falar hoje especificamente
dos artigos, dos itens, né, das perguntas 456 a 464. E é interessante porque, como Kardec era muito didático, ele começa organizando essas perguntas sobre a curiosidade que a gente pode ter quando a gente sabe que os espíritos, né, estão ao nosso redor e nos veem, né? Se eles podem ver tudo aquilo que a gente faz, né? E a resposta é que sim, eles podem ver tudo que a gente faz. Só que, não por acaso, funciona da mesma maneira que funciona para eles verem a si mesmos. Então, quando a gente estuda sobre a capacidade dos espíritos desencarnados de lembrar das suas encarnações, né, seja a mais recente, seja as anteriores, a resposta é totalmente coerente com essa. Eles podem ver tudo o que eles sintonizarem, tudo o que chamar a atenção deles, tudo o que for útil ao propósito que eles perseguem. Então, das próprias vidas deles anteriores, eles podem lembrar de tudo aquilo que é útil àquele momento em que eles estão. E das nossas vidas também. Ou seja, eles olhando para a vida na matéria, eles podem ver muito mais até do que eventualmente nós queremos mostrar. Eles podem não apenas ver o nosso corpo aqui dando uma palestra, e eu tenho certeza que tem vários aqui me auxiliando, mas eles podem também perceber aqueles pensamentos ocultos que a gente não gostaria de revelar. Porque, no fundo, né, de todo esse conhecimento, a gente chega à acepção, à compreensão de que tudo é energia. Os nossos olhos do corpo são muito limitados. Fora do corpo, os olhos do espírito podem ver muito mais longe, muito mais para dentro, muito mais sutil. Eles veem as nossas vibrações e ali não tem como esconder. Eles veem quem nós realmente somos, para muito além do que nós mesmos sabemos, quer porque queiramos, quer porque ainda não consigamos ver todo o nosso potencial, do bom e do ruim. E assim como nós, né? Ruim é aquela parte que ainda não evoluiu, né? Não é exatamente ruim, é simplesmente menos iluminado, né? Então, quer porque nós ainda não tenhamos capacidade intelectual de captar determinadas verdades sobre nós, sobre a vida, sobre Deus, sobre os outros, quer porque nós ainda não tenhamos aprendido a amar, quer alguém mais, né? Alguém que está individuado como fulano Beltrano, quer a nós mesmos, né? As nossas vidas passadas ou os nossos lados escuros que Jung chamou de sombra, né? Tudo aquilo que a gente ainda não pode ver é porque nós ainda não aprendemos a amar. Então, da mesma forma, os desencarnados, embora eles possam, com os olhos do espírito, captar os nossos pensamentos todos, né? A nossa vibração presente toda, e também algo do nosso passado que nós tenhamos jogado para o porão do inconsciente, como diria Jung, e eles podem ir lá e catar, e muitas vezes eles podem trazer e esfregar na nossa cara, assim como nós, que somos espíritos encarnados, não é porque eles desencarnaram que se tornaram a quintessência de Deus, né? Eles também são limitados pelo seu nível evolutivo, que não melhora nem piora porque desencarnaram. Então, também eles conseguem acessar o nível vibratório
equivalente ao que eles próprios vibram, né? Quem pode mais, pode menos, mas quem pode menos não pode mais. Então, também eles são limitados pela sua própria capacidade de amar. Mas dentro disso, eles veem muito mais do que alguém equivalentemente evoluído na matéria, né? Esse é o ponto. E aí, isso é pensando deles nos vendo, né? Tem uma pergunta aqui que é muito curiosa, né? Porque é bem típica das nossas preocupações mundanas, que é o que eles pensam de nós quando nos veem fazendo alguma besteira que a gente acha que porque fechou a porta, porque não tem câmera, ninguém vai estar vendo e eles estão, né? E aí a resposta é totalmente coerente, né? O que eles pensam de nós quando veem o que a gente faz? A mesma coisa que um encarnado equivalentemente evoluído pensaria, né? Aqueles que são zombeteiros, mesquinhos, pequenos, vão achar muita graça de todas as besteiras que a gente faz. Aqueles que são sérios, evoluídos e que nos amam, obviamente, assim como um encarnado que nos ama, vai vibrar positivamente com os nossos acertos, vai comemorar os nossos acertos, e por eles, né, vale muito a pena o nosso esforço. E aqueles que veem a gente fazendo uma grande besteira, uma grande burrada que atrasa o nosso desenvolvimento, vai ficar triste, assim como os nossos pais, assim como qualquer pessoa que nos ame também ficaria se pudesse ver naquele mesmo momento. Bom, e aí, só um golinho d'água. É interessante que eu fico sempre emocionada quando eu penso nesses que nos amam, né? Acredito que tem muitos aqui, e com vocês também. Então, a pergunta 459 é uma pergunta bombástica do Livro dos Espíritos. Talvez, né, uma que, se a gente lembra dela, todo o resto também vem mais fácil. Então, a Kardec pergunta, os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e ações? Né? Uma coisa é eles verem o que a gente faz, outra coisa é a gente fazer ou pensar por influência deles, né? E naquela modalidade de mediunidade oculta, né? Uma sugestão. A resposta bom, a esse respeito, sua influência é maior do que podeis imaginar. Muitas vezes são eles que vos dirigem, né? Muitas vezes. Se a gente pensa o que são muitas vezes, né? No nosso cotidiano, certamente é muito mais do que a gente se dá conta. Mas aí a gente começa a pensar, né? Se eles nos influenciam a esse ponto de nos dirigir, cadê o bendito livre-arbítrio? Né? Se eu estou sendo dirigida, né? Eu não tenho livre-arbítrio, certo? Não. Né? É fato que nosso livre-arbítrio é bem menor do que a gente gostaria. Né? Por quê? Não apenas pela influência dos espíritos, mas a nossa própria capacidade cognitiva, a nossa própria capacidade de lidar com as nossas próprias emoções é muito influenciada por vários fatores. Né? Além de toda a nossa autoancestralidade, né? Tudo aquilo que nós já fomos e que nos trouxe até aqui enquanto espíritos que reencarnaram muitas vezes e construíram com isso uma bagagem tanto de crescimento evolutivo que nos liberta, quanto de dívidas que nos aprisionam, né? Então, isso influencia sobre o que nós já podemos ver e compreender. Também temos, né, a questão do nosso corpo material, que obviamente traz possibilidades e limitações, né? Então, se a gente tem uma limitação cognitiva devido a uma situação cerebral
A gente, claro, que vai poder interagir menos e decidir menos sobre a nossa vida. Cerebral é só um dos muitos exemplos. Comprometimento, né? Qualquer comprometimento da nossa máquina física. E quando a gente fala comprometimento, obviamente a gente está pensando em alguma limitação maior do que todos nós temos, porque todos nós temos corpos extremamente limitados ainda, né? E vamos usando mais e melhor na medida em que vamos tendo a capacidade expandida. Quanto a gente também é influenciado pelo nosso meio, seja a família na qual nós nascemos, com todos os seus códigos ditos e não ditos, com toda a sua influência ancestral, como cultural, né, do lugar onde nós nascemos, e assim sucessivamente. E todas essas são fontes que limitam a nossa liberdade decisória, né? Ao mesmo tempo que limitam, também são fonte de novos conhecimentos dos quais nós precisamos para continuar evoluindo. Então está tudo certo, né? Só que realmente nós não somos tão livres assim. Mas dentro da liberdade que nós já temos por conquista, nós sempre podemos resistir ou conceder às influências, sejam elas qual forem, de encarnados e de desencarnados. Então, por exemplo, né, se nós temos um pensamento, é interessante que aqui também há as perguntas sobre, então tá bom, então se eu sou tão influenciada assim, qual é o meu pensamento e qual é aquele que não é meu, né? E o que os espíritos dizem é que muitas vezes não importa saber, né? Saber para quê? Porque se a gente tiver clareza sobre isso, né? Primeiro que, se fosse para ter clareza, Deus tinha dado, né? Segundo que, se nós tivéssemos essa clareza, e nós vamos adquirindo essa clareza com o nosso autoconhecimento, e não tem outro caminho, né? Conhece-te a ti mesmo, um sábio da antiguidade já disse, né? O meio de evoluir é conhece-te a ti mesmo, meio mais rápido, e olha que demora pra caramba, né? Imagina, sem autoconhecimento é impossível, mas enfim. Então, na medida em que nós vamos podendo um pouco mais, nós vamos decifrando um pouco mais o que é nosso conteúdo e o que é conteúdo de fora para dentro, mas a gente vai sempre, seja o conteúdo de dentro para fora ou de fora para dentro, sempre a gente vai precisar usar da nossa razão, limitada que seja, até onde a gente já pode, para decidir o que a gente vai botar em prática e o que não vai. O que a gente deixa crescer e o que a gente trabalha para reverter, né? Porque essa é a nossa obrigação, não tem como fugir. A gente não pode se colocar como um coitadinho que é influenciado, então não tem culpa de nada. É claro que não, porque, no mínimo, a gente recebe uma influência e pode dizer basta, e pode dizer não. Então, se eu não quero me endividar mais e me vem um pensamento de fazer algo que eu não gostaria que fizessem a mim, cabe a mim resistir e dizer que não vou fazer. Dizer para mim mesma, ou para quem estiver me ouvindo, né? Desculpe, tô fora. Né? Então, eu posso. Essa é uma ótima analogia, é com comida, né? É difícil a gente imaginar uma mulher que não esteja querendo, principalmente agora, né, na pandemia, emagrecer alguns quilos. Né? E todo mundo sabe o caminho para emagrecer. Né? Basta fechar a boca e fazer exercício. Né? Só isso, como se fosse fácil. Né? Mas aí me vem aquele pensamento assim, poxa vida, mas tem aquele bolo do aniversário de ontem que ficou na geladeira porque te mandaram uma quentinha, achando que ia adoçar a sua vida, o bolo está lá te chamando da geladeira. E você pensa, ah, não, só um pedacinho. Eu vou porque eu não resisto, então eu vou lá e vou comer só um pedacinho. Aí eu como um pedacinho, depois eu como só mais um pedacinho, só para acertar, né? Porque afinal de contas não posso deixar o bolo torto, né? Aí eu falo, não, mas peraí, então agora eu tenho que tirar uma fatia, né? Porque
a minha colher encostou ali, então eu tenho que tirar uma fatia para poder, né, deixar só o bolo que está intacto na geladeira. Aí eu vou comer um pedacinho mais daquela fatia. E depois que eu como aquela, fala, poxa, a faca já está suja, né? Quem sabe mais um pedacinho? E por aí vai. Aí depois eu reclamo que o meu regime não funcionou, né? Por que eu fui comer aquele bolo, né? Foi por vontade própria ou foi por influência de um espírito que, aproveitando da minha fraqueza, veio me trazer essa ideia e eu decidi acatar, porque para mim foi mais fácil acatar do que resistir. E para falar sobre isso, eu vou até ler, vou me permitir ler aqui um trecho, porque é imperdível, de um livro que é uma leitura que, né, eu recomendo fortemente, que é o livro Ação e Reação, psicografado por Chico Xavier, pelo espírito de André Luiz. E nesse livro, é um livro até grosso, mas que a gente lê com muito prazer e muita fluidez, conta uma das várias experiências que André Luiz teve no crescimento espiritual dele, para que ele pudesse evoluir com isso, né? Já sendo dadas a ele oportunidades super especiais de um aprendizado direcionado, porque ele já tinha condições e ele já tinha uma missão de mesmo na erraticidade, mesmo desencarnado, trazer isso para a gente. Então, esse livro conta uma época em que ele estagiou numa mansão que existe, né, próxima de nosso lar, e nessa mansão são recolhidos alguns espíritos sofredores, mas que já têm pelo menos a condição de ser tratados. E é muito interessante também porque em alguns momentos ele pergunta se os demais que estão em condições ainda piores no umbral, por que eles não podiam entrar? Porque a casa tinha forte segurança para não ser invadida por esses espíritos. E a explicação é muito ilustrativa de muitas decisões que a gente precisa tomar na vida, de que aqueles que não têm ainda a condição sequer de serem, de aproveitarem o socorro, se eles entrarem, além deles não conseguirem ser ajudados, porque ainda não estão num estado de prontidão para aceitar ajuda, eles ainda vão retirar os recursos daqueles que já têm a condição, então, de ser ajudados. Bom, então, numa dessas muitas experiências em que eles estavam acompanhando espíritos sofredores para entender a situação de cada um, eles se deparam com uma situação de obsessão, e o obsediado era acompanhado por um espírito que odiava ele, tinha muito baixo evolução moral, mas tinha altíssima evolução intelectual. Então, esse espírito bastante sofredor explica para André Luiz e seu companheiro de viagem o processo da obsessão. Eu vou ler aqui para vocês, que vale a pena. Ele diz assim: todos possuímos, além dos desejos imediatistas comuns, em qualquer fase da vida, um desejo central, ou um tema básico, dos interesses mais íntimos. Por isso, além dos pensamentos vulgares que nos aprisionam à experiência rotineira, emitimos com mais frequência os pensamentos que nascem do desejo central, que nos caracteriza. Pensamentos esses que passam a constituir o reflexo dominante da nossa personalidade. Desse modo, é fácil conhecer a natureza de qualquer pessoa, em qualquer plano, por meio das ocupações e posições que prefira viver. Assim é que a crueldade é o reflexo do criminoso. A cobiça é o reflexo do usurário. A maledicência é o reflexo do caluniador. O escárnio é o reflexo do ironista e a irradiação
E a irritação é o reflexo do desequilibrado, tanto quanto a elevação moral é o reflexo do santo. Conhecido o reflexo da criatura que nos propomos retificar ou punir, é assim muito fácil superalimentá-la com excitações constantes, robustecendo-lhe os impulsos e os quadros já existentes na imaginação e criando outros que se lhe superponham, nutrindo-lhe dessa forma a fixação mental. Vou pular um trecho, continuando. Criamos e mantemos facilmente o delírio psíquico ou a obsessão, que não passa de um estado anormal da mente, subjugada pelo excesso de suas próprias criações e a pressionarem o campo sensorial, infinitamente acrescidas de influência direta ou indireta de outras mentes, desencarnadas ou não, atraídas pelo seu próprio reflexo. Cada um é tentado exteriormente pela tentação que alimenta em si próprio. Vou pular aqui mais um trecho e finalizar com mais uma pérola que diz assim: cada qual de nós vive e respira nos reflexos mentais de si mesmo, angariando as influências felizes ou infelizes que nos mantêm na situação que buscamos. Os céus ou as esferas superiores são constituídos pelos reflexos dos espíritos santificados. E o inferno, reticências, é o reflexo de nós mesmos. Então, meus amigos, é muito fácil a gente entender o quanto a gente tem, não apenas na matéria, mas também no mundo sutil que nos rodeia, exatamente a companhia que nós merecemos. Para nós termos melhores companhias, nós precisamos ser melhores. Para nós termos a influência que nos bota para frente, nós precisamos trabalhar pela nossa reforma íntima. E eu tenho certeza que é isso que nos une aqui hoje. Então, com a tranquilidade de que não estamos unidos por acaso e que todos nós estamos constantemente ajudando uns aos outros a darmos mais um passinho no rumo da luz, no rumo daquilo que um dia nos fará ser um com Deus. Eu agradeço demais a atenção de vocês, que me alimenta também. E agradeço a todos esses que inspiraram uma fala melhor do que eu poderia sozinha. E ficamos por aqui, com a paz no coração e a certeza de que não estamos sós. Estamos muito bem acompanhados. Agora e sempre, porque sempre que nós pedimos ajuda, ela vem. Muito obrigada a todos. Fiquem em paz. Essa boa companhia.